Olá! Para quem for estudar para a nossa avaliação diagnóstica, resolvi fazer uma aula de revisão sobre o que a gente viu até agora nas aulas anteriores. Vamos lá então, porque é um pouquinho longa, então vamos agilizando o processo. Primeiro, a própria definição de filosofia, que está na nossa aula de introdução. A filosofia é o amor à sabedoria, e aí lembramos da frase de Pitágoras falando que não é sábio, mas ama o saber. Ou seja, ele não tem em si a sabedoria, mas tem a busca pelo conhecimento. Essa é a postura da filosofia. A filosofia ela parte das inquietações que nós temos em nós sobre o mundo, sobre a vida, sobre os fenômenos que acontecem ao nosso redor. Quando nós questionamos tudo isso e tentamos entender isso, estamos fazendo de alguma forma filosofia. E os objetivos da nossa matéria é apresentar alguns autores e ideias, aprender a observar o mundo de forma crítica, ou seja, tentando entender os detalhes, tentando ir ao fundo das coisas, não apenas de forma superficial, e dar ferramentas para vocês se desenvolverem pessoalmente, ou seja, para desenvolver o senso crítico de vocês, a observação de vocês, o amor de vocês por entender e buscar entender o mundo. Então, primeiro tópico que a gente abordou foi a dúvida filosófica, que tem a ver com dois momentos. O estranhamento, que é quando a gente tem que lidar com alguma coisa que a gente não tinha pensado antes, alguma situação vem na nossa frente, e aí? O que a gente faz com isso? Essa situação é o chamado estranhamento. E o segundo momento é o questionamento, que é quando a gente transforma esse estranhamento em dúvida, para a gente tentar achar um caminho para o conhecimento daquilo ali. Então, por exemplo, você às vezes pode estar andando pela rua e se depara com um orelhão. Alguém lembra o que é um orelhão? Um telefone público? Pois é, eles não existem mais tantos. E aí nós podemos pensar sobre o que aconteceu, sobre tentar entender como a telefonia mudou, se tornou algo mais pessoal, né? E a maioria de nós usam celulares hoje em dia. Isso é passar do estranhamento para o questionamento e tentar entender alguma coisa mais sobre aquilo. Não só ficar com a informação de não existem mais muitos orelhões e passar batido. Não, vamos tentar entender um pouco. Isso vale para qualquer coisa que gere em nós esse estranhamento. E, por último, quando a gente fala sobre tentar entender como nós obtemos o conhecimento, estamos falando de epistemologia, que é o estudo sobre o conhecimento. É isso que fazem os autores que nós vimos até agora. Vamos começar com o primeiro deles, René Descartes. Ele é um filósofo e matemático francês, lá do século XVI e XVII. Vocês já viram ele em matemática, porque ele é autor do plano cartesiano, né? Cartesiano vem do nome Descartes, apesar de não parecer, né? E ele dizia que os sentidos nos enganam. Como assim? Às vezes nós vemos ou ouvimos algo que não está lá, ou sentimos frio quando está calor, ou o contrário. E por causa dessas dúvidas que os sentidos geram, ele fala que nós não podemos confiar no conhecimento obtido a partir dos sentidos. Nós devemos colocar os sentidos em dúvida. E isso faz dele um filósofo racionalista. O que é um filósofo racionalista? É que ele acredita que só podemos conhecer através do uso da razão. Ou seja, eu não tenho como saber nada que venha pelos sentidos, apenas aquilo que meu cérebro consegue pensar. Por exemplo, a matemática é um conhecimento racional. Ela não depende dos meus sentidos. 2 mais 2 sempre é 4. E isso não depende nem um pouco. Não tem como me enganar quanto a isso. Então, só que ele fala: e se a gente se enganar quanto a isso também? Para isso, ele levanta o chamado argumento do gênio maligno, que faz a seguinte hipótese. Hipótese é o caminho que você faz para tentar provar alguma coisa, né? Quando você tem uma proposta, né, um questionamento para você colocar em dúvida e falar: isso aqui é uma hipótese. E se? Hipótese: tem um gênio maligno me enganando. Esse gênio maligno pode me fazer pensar que 2 mais 2 é 5, por exemplo, que a minha razão está errada, ou outras coisas mais triviais, como por exemplo que eu não estou aqui. Pode ser que tudo isso seja uma ilusão.
Pode ser que a minha vida inteira eu estivesse sendo enganado por esse gênio maligno. Então ele fala, pô, então como a gente vai conseguir salvar o pensamento disso, o conhecimento? Como a gente vai achar alguma coisa que a gente não tenha como duvidar, que o gênio maligno não tenha como nos enganar? E a solução dele está em encontrar algum conhecimento indubitável. Indubitável quer dizer que não tem dúvida. E aí ele chega à seguinte conclusão no meio disso. Se eu duvido de algo, eu pessoalmente tenho que existir para que essa dúvida exista. Se eu não existir, não tem como essa dúvida existir. Então, no momento que eu gero uma dúvida, que eu penso em algo, eu estou garantindo que eu existo. E ele resume isso numa frase muito conhecida que fala penso, logo existo. Ou no latim, cogito ergo sum. Isso é chamado o cogito de Descartes. Se vocês verem essa expressão, o cogito cartesiano ou o cogito de Descartes, quer dizer penso, logo existo. É essa frase. E o que ela quer dizer? Que no momento que eu penso algo, eu preciso existir para que esse pensamento exista. Então isso é uma certeza inquestionável. E aí você chega à conclusão que o gênio maligno não tem como te enganar em todas as coisas. Tem coisas que você tem como ter certeza absoluta. E aí, como ele faz para se livrar das outras incertezas a partir dessa uma? Eu existo, dá para a gente respirar um pouco. Então ele cria o método. O que é um método para começo de conversa? É um caminho para guiar o pensamento. Eu crio uma estrutura de sequência bonitinha que se eu seguir vai dar certo. Por exemplo, uma receita de bolo é um método para você fazer um bolo. Metatarhodos, do grego, caminho através do qual. Então é esse caminho que ele cria, chamado de dúvida metódica ou dúvida hiperbólica. Hiperbólica quer dizer exagerada. Dúvida metódica porque tem um caminho para fazer essa dúvida. E esse caminho tem 4 etapas. Primeiro, você verifica se as informações são verdadeiras. Segundo, você analisa, ou seja, divide essas informações em partes menores para entender cada parte separado. Depois sintetiza, junta tudo isso de novo para tentar entender como as partes se juntam e assim voltar a ter o todo, dessa vez com você entendendo o funcionamento de cada parte menor. E por último, você enumera, ou seja, você senta e lista todo o processo que você fez, relata cada passo para que outra pessoa possa fazer igual e chegar nos mesmos resultados. Isso é o começo do que a gente chama de metodologia científica, que é o método que a gente pesquisa qualquer coisa hoje em dia. Lógico que a metodologia tem mais coisas, mas é o começo da coisa. Depois disso, terminamos Descartes, vamos falar sobre David Hume, um filósofo do século XVIII, e ao contrário de Descartes, é um empirista. Descartes era racionalista, ou seja, acreditava que a razão era a fonte de todo conhecimento. David Hume, é empirista. O conhecimento deve vir da experiência, ou seja, dos sentidos. Para ele, a nossa mente nasce vazia. E conforme nós vamos experimentando o mundo, é que nós vamos aprendendo as coisas. O conhecimento vem dessa experiência. E a razão para ele não é confiável porque ela é escrava das emoções. Ou seja, a nossa cabeça ela age de acordo com o nosso emocional. Se nós não estamos bem, todo mundo vai parecer cinza. E todas as nossas escolhas, nossas decisões vão ser afetadas por isso. Então, cuidado com a razão para David Hume. E ele fala sobre as percepções. O que são as percepções? São os fenômenos na nossa cabeça, de origem ou interna ou externa. Como assim? Bem, um fenômeno ocorre toda vez que eu vejo algo acontecer, ou ouço algo, ou sinto algo. Tudo isso são fenômenos. E ele fala que esses fenômenos, quando eles ocorrem dentro da nossa cabeça, são percepções. Algumas dessas percepções são internas, outras são externas. Como assim? Vamos lá, ele divide essas percepções em 2 tipos. As primeiras são as impressões. O que são as impressões? São percepções fortes que têm origem nos sentidos. Como assim? Por exemplo,
Se eu tomo um soco, eu tenho a impressão de um soco. É uma percepção forte e eu estou sentindo isso. Se eu sinto vento batendo, é uma impressão disso. Então, ao contrário do que a gente normalmente fala de impressão como algo vago, não, a impressão aqui é algo forte. E o que são as ideias? Muito cuidado aí, todos os conceitos são específicos para cada filósofo. Uma ideia para Hume é diferente de uma ideia para outros autores, como a gente vai ver mais na frente em outros momentos. Uma ideia para Hume são percepções fracas, são cópias das impressões que têm origem nas memórias. Como assim? Pô, eu vou lá e tomo um soco. Eu tenho a impressão de um soco. Um dia depois eu lembro do soco que tomei. Eu sinto a mesma coisa que o soco? Não. Eu vou ter uma lembrança fraca da sensação. Eu não vou sentir o mesmo. O que está na minha cabeça é diferente do que vem dos sentidos. Ou seja, quando esse fenômeno na minha mente tem origem por fora, por algo me atingindo pelos sentidos, é uma impressão forte. Quando é uma lembrança, é uma ideia. Então a origem está sempre nas memórias. E essas ideias se dividem em dois tipos. Ideias simples, que são cópias diretas das impressões, ou seja, eu só peguei a sensação que tive e guardei lá e consigo lembrar dela, isso é uma ideia simples. E tem ideias compostas. O que é isso? Como nós criamos coisas novas? Nós pegamos as ideias que já temos e juntamos ela formando coisas novas. Por exemplo, se eu penso num cavalo e boto um chifre nele, eu tenho um unicórnio. Se eu boto asas, eu tenho um pégaso. E por aí vai. Eu já vi um unicórnio? Eu já vi um pégaso? Não. São seres que não existem. Mas eu posso criar eles pela composição de ideias simples. É assim que a gente forma coisas novas num modelo onde tudo vem da experiência, mas a gente pode criar juntando ideias. E por último, nós temos um problema que Hume relata, que é o chamado problema da causalidade. O que é causalidade para começo de conversa? É a relação entre causa e efeito. Por exemplo, vamos lá, o Sol bate em uma superfície e esquenta ela. Então podemos falar que existe uma relação de causa e efeito aí, né? O Sol esquenta a superfície. Mas e se isso não for verdade e aquela superfície estiver sendo esquentada porque, por exemplo, alguém já colocou um fogo embaixo dela? Opa, aí a gente tem que ver se existe essa causa e efeito. A relação é sempre essa, ela tem que ser necessária e universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só posso falar que é uma relação de causa e efeito se eu posso falar que essa causa específica teve esse efeito específico. No caso da superfície aquecida pelo Sol, eu vou ter que olhar para ela e ver se realmente o Sol está batendo e esquentando ela ou se tem alguma outra forma daquilo estar se esquentando. Descartadas as outras hipóteses, sobra uma hipótese necessária do, olha, para essa superfície estar quente, o Sol tem que estar batendo nela. E é universal, porque aí a gente pode falar, olha, toda vez que uma superfície for atingida por raios solares que estão a tal temperatura, a superfície vai se aquecer. Então, o problema é que Hume vira e fala, não é tão simples assim. Por que para Hume não é tão simples? Porque ele fala que todo conhecimento está na experiência. Então, essa relação da causa com efeito, ela só acontece no momento que eu estou observando ela. Eu não posso criar uma hipótese sobre isso. Eu tenho que testar e ver a cada momento se é assim que a coisa funciona. Então, para ele não tem causalidade, não tem causa e efeito. Tem apenas hábito. Ou seja, o que nós viramos e falamos do, olha, a coisa acontece assim, ele fala, não, você está acostumado que a coisa vai acontecer assim, mas e se em algum momento na sua experiência ela não acontecer assim? Por exemplo, se eu pego uma caneta e solto ela, ela cai, né? E a gente sabe que toda vez que eu soltar a caneta, ela vai cair. E aí a gente fala, porque existe a gravidade, né? Todo objeto que a gente solta, desde que ele não tenha nenhuma força puxando ele para outro canto, um vento ou ele tem algum propulsor, algo assim, ele vai cair.
É assim que funciona a gravidade. Ele vira e fala: não, não, isso é um hábito. Pode ser que em algum momento você solte essa caneta e ela não caia. Para Hume, a gente só tem certeza daquilo que acontece de fato. A gente não pode ter certeza futura. A gente não pode confiar que algum fenômeno que acontece sempre vá acontecer sempre. Ok? Entendeu mais ou menos o problema? É razoavelmente simples. Isso termina a nossa revisão. Estão prontos para a nossa avaliação diagnóstica? Então, tem para achar ela no botão de materiais lá em cima, um botãozinho verde da interface do SIGEDUC, aparece lá a nossa avaliação diagnóstica. Ela equivale à nota do primeiro e segundo bimestre e vai incluir tudo que a gente viu até agora. Então, tomem cuidado, vocês têm 5 chances de fazer essa avaliação e vai ser considerada a última nota. Então, por exemplo, foi bem na primeira, foi tentar melhorar, piorou? Repete o que você fez na primeira. Lembra aí o que você respondeu, faz de novo e mantém aquela com sua última nota. Ok? Boa sorte a todos, até mais.